No inverno gélido de 1959, um grupo de jovens russos decidiu desafiar o impossível. Eles não buscavam fama nem riqueza. Queriam apenas tocar o topo de uma montanha chamada Kolatsyakl, um nome que na língua indígena Mansi significa Montanha dos Mortos. 9 deles partiram sorrindo. Nenhum retornou. E até hoje, ninguém sabe o que realmente os matou. O líder do grupo era Igor Dyatlov, um estudante de engenharia de 23 anos, apaixonado por desafios e pela natureza selvagem dos Montes Urais. Junto dele, 9 amigos, 7 homens e 2 mulheres, formavam a expedição perfeita. Todos jovens, fortes e experientes, certificados como montanhistas de grau 2. Completar aquela viagem os elevaria ao grau 3, o mais alto reconhecimento da União Soviética. Eles partiram de trem no dia 23 de janeiro de 1959, deixando para trás o conforto e a civilização. Durante os trajetos, riam, brincavam e tiravam fotos que até hoje sobrevivem, imagens que congelaram seus últimos momentos de paz. A rota seguiria até a vila de Vizay, o último ponto habitado antes das montanhas. Ali descansaram e se prepararam. Mas no dia 27 de janeiro, o destino começou a agir. Yuri Yudin, um dos integrantes, sentiu dores nas articulações e precisou abandonar a viagem. Ele se despediu frustrado, sem imaginar que acabara de escapar da morte. No dia 28 de janeiro, os 9 restantes seguiram adiante rumo ao Monte Otorten, enfrentando ventos cortantes e uma tempestade de neve que limitava a visibilidade a poucos metros. Mesmo exaustos, ergueram acampamento em um terreno íngreme no Monte Kolatsyakl, acreditando que estavam próximos do topo. Na manhã seguinte, o frio era impiedoso. A temperatura caía abaixo de 30 degrees. Apesar do risco, decidiram permanecer ali para descansar antes da descida. Mas ao anoitecer, algo começou a mudar. E naquela noite silenciosa, sob o brilho pálido da lua, o grupo enfrentaria o que a investigação chamaria mais tarde de força desconhecida e irresistível. O combinado era simples. Dyatlov enviaria um telegrama à universidade no dia 12 de fevereiro, avisando sobre o retorno, mas a mensagem nunca chegou. Dias se passaram. Depois, semanas. Famílias, desesperadas, cobraram as autoridades. O governo hesitou, até que os próprios colegas e professores da universidade organizaram uma expedição de resgate. E o que encontraram no dia 26 de fevereiro foi uma das cenas mais perturbadoras da história moderna. A tenda foi achada parcialmente coberta pela neve, rasgada de dentro para fora, como se alguém tivesse fugido em pânico. No interior, botas, roupas, lanternas acesas e pratos com comida ainda servida, como se o jantar tivesse sido interrompido de repente. Pegadas descalças levavam da tenda até a floresta, cerca de 1,5 km abaixo. Ali, sob um cedro congelado, encontraram 2 corpos, Yuri Doroshenko e Yuri Krivonichenko, quase nus, com queimaduras e arranhões pelo corpo. Mais adiante, o corpo de Igor Dyatlov foi localizado de bruços na neve, e o de Zinaida Komogorova, caída em direção à tenda, como se tentasse voltar. Semanas depois, quando o degelo chegou, os últimos 4 corpos foram encontrados numa ravina, e o horror só aumentou. Ludmila Dubinina estava sem a língua. Simeon Zolotaryov e Alexander Kolevatov tinham múltiplas costelas quebradas e ausência dos olhos. Alguns apresentavam fraturas internas violentas, comparáveis às de um acidente de carro. E o mais enigmático, vestígios de radiação em partes das roupas. Explicação oficial inicial foi uma avalanche, mas o terreno tinha inclinação de apenas 30 graus, insuficiente para causar um deslizamento destrutivo. E a tenda, surpreendentemente, continuava no lugar. Décadas depois, pesquisadores suíços propuseram uma avalanche de lajes, em que blocos densos de neve se soltam em silêncio, pequenos, mas fatais. Simulações de computador mostraram que um bloco do tamanho de um carro poderia causar as fraturas encontradas. Mas há algo que ainda não fecha. Por que a tenda foi rasgada por dentro? E o que os fez sair sem roupas em meio a um frio capaz de matar em minutos? Experimentos militares secretos, relatos da época falavam em luzes laranja no céu. Alguns acreditam que eram testes de armas soviéticas e que o grupo foi vítima de um acidente militar. As autoridades fecharam o caso rapidamente e muitos documentos foram classificados. Anos depois, o investigador principal, Lev Ivanov,
revelou que foi ordenado a omitir informações sobre marcas de calor e resíduos estranhos nas árvores. Ele acreditava que esferas luminosas estavam envolvidas. Agentes secretos e conspiração nuclear. Duas vítimas, Simeon Zolotaryov e Krivonichenko, tinham ligações com instalações nucleares soviéticas. Há quem diga que a expedição serviu de fachada para uma operação da KGB e que algo deu terrivelmente errado. Mas não há provas definitivas. O inexplicável. Outros falam em fenômenos naturais ainda não compreendidos. Infrassons, tempestades geomagnéticas, distúrbios atmosféricos que provocam pânico instantâneo e desorientação. O fato é, o que quer que tenha acontecido naquela noite fez 9 pessoas fugirem de si mesmas. Meses depois, o governo soviético concluiu o inquérito. As mortes foram causadas por uma força natural desconhecida. E arquivou tudo. Nos anos seguintes, investigadores independentes, cientistas e teóricos revisitariam o caso inúmeras vezes. Nenhuma resposta satisfatória foi encontrada. A avalanche continua sendo a hipótese oficial, mas cercada de lacunas, contradições e dúvidas que o gelo nunca respondeu. Mais de 60 anos depois, a neve ainda cobre o local onde os corpos foram achados. E o vento que nunca cessou parece carregar ecos daquela noite. 9 jovens sonhavam com glória e encontraram o abismo. O caso de Dyatlov não é apenas uma história de horror. É um lembrete da fragilidade humana diante do desconhecido. Porque às vezes o medo mais profundo não vem do sobrenatural, mas do silêncio da própria natureza. Se essa história gelou sua espinha, deixe o like, se inscreva e ative o sino. Compartilhe este vídeo com alguém que gosta de mistérios reais. E aqui na tela já está aparecendo outro enigma do Zero Curioso. Porque o medo nunca dorme.